Não, mas Eu pode te ser amigo. arrumado. Você é bem mais arrumado. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais um Café com a Nath. Opa! Vem comigo, porque hoje a gente vai falar de um tema que eu sou apaixonada e estudei minha vida inteira e ainda estou aprendendo muito sobre ele, que é o feedback coaching, tá? E outras linhas que a gente tem também, mas hoje a gente vai focar nessa. Eu tenho muita vontade de ficar 30 dias falando sobre ele, mas não, a gente vai tentar falar num café, vamos ver como é que vai ser os próximos, como é que a gente vai evoluir. Muito bem, mas antes de falar desse tema de uma forma muito prática, hoje eu vou dar 3 situações aqui, onde a gente vai poder usar um ou outro, então vamos parar de segregar isso e vamos pensar na prática, que situações que a gente pode viver e o que a gente precisa aplicar. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativa o seu sininho, compartilha, comenta aqui também se você está gostando, se o tema pode ser mais interessante, se você tem outras ideias, enfim. Muito bem, então vamos lá, vinheta! Bom, vamos lá, gente. Vamos falar desse tema, que é um tema bem legal, bem importante, que é o coach feedback aqui na prática. Hoje a gente vai tentar explorar um pouco essas duas grandes metodologias, ferramentas que a gente tem para situações. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, mas eu sou um líder mais pragmático, direcionador, sou um líder mais paizão. Na verdade, não tem muito disso, tá? Tem uma coisa que é muito antiga, mas funciona muito pro mundo de hoje, que é a liderança situacional. Isso eu li na década de 70, que é um tal de Blusher e Herscher, que ele diz o seguinte, que para cada situação a gente deve se adaptar a ela e fazer de um jeito que vai funcionar naquela situação e não da forma como você é. Por isso que a gente vai explorar por situação e não o jeitão que você é, mas o que a situação pede. Primeira situação. Situação do João, que tem mais de 10 anos na empresa, que sempre teve uma performance boa, é uma referência para os seus colegas, enfim, porque conhece muito do sistema, só que nos últimos 3 meses aí não vem entregando numa forma consistente, tá? Então a gente está com problema de resultado e de entrega, beleza? Nessa situação, usamos mais uma linha de feedback ou de coaching? Essa situação, a gente sempre precisa pensar, eu uso um ou uso outro? Essa pessoa parece que está mais com problemas de habilidade ou de vontade? Quando você fala de habilidade, você tem recursos como treinamento, apoio, alguém para apoiar, instrução, enfim. Aqui você tem um problema de vontade. Então a vontade, você tem que entender por que não está com vontade. Então me parece que temos uma questão de vontade aqui. Teatrinho aqui, simulação. Oi, João, tudo bom? Tudo ótimo. Bom dia. Bom dia. Queria tomar um cafezinho com você. Você pode falar agora? Claro, claro. Ah, que legal. Então vamos lá, vamos tomar um café. Vamos para um café, um ambiente que está mais tranquilo, não no meio de todo mundo. Muito bem. E aí, João, como é que você tá? Passou bem o final de semana? Bem com a família, passeamos. Ah, que bom, que bom. Que ótimo. Eu também passei muito com a família esse final de semana. João, sabe que eu te chamei para conversar porque você sabe que você é uma pessoa que eu super respeito aqui, mas nos últimos meses eu tenho notado que os teus resultados não andam na mesma, né, performance aí que você entregava, né, que você sempre entregou pra gente. E aí eu queria entender um pouco disso, você consegue se enxergar um pouco nisso? Como é que você está vendo isso? Como é que você percebe isso? Para falar a verdade, como você acompanha os meus resultados, você sabe que eu entreguei bons resultados esses anos. E eu alcancei as coisas. Deu uma babada. As coisas que eu estava
já tinha para alcançar e perdi um pouco essa motivação. Em questão queria me reinventar. Você acha que você está fazendo muito tempo as mesmas funções? Você pensa em fazer... como é que você está pensando isso? Eu estou sempre fazendo as mesmas funções. Há 5 anos também, né? Fazendo a mesma coisa. Bom, o que você acha da gente pensar também? A gente tem 3 áreas aqui, inclusive de projetos, que tem muito uma necessidade de conhecimento que você tem, que você conhece os sistemas aqui e tudo mais. O que você acha? Eu vi até que você participou de algumas reuniões que eles fizeram. O que você acha de integrar esse time? E aí você pode liderar uma das frentes. Como é que você vê isso? Isso é bacana, porque eu tenho bastante ideias, até mesmo para esse projeto que eu engajei, que eu fui lá, dei uma olhada, é uma coisa que está despertando até a minha criatividade e vontades, né? Muito bom. Então, vamos tentar fazer isso, então. Eu acho que vale a pena. E aí vai a história, tá, gente? Aí a gente encaixa de um jeito. Mas, para fechar a situação 1, o que a gente explorou aqui? Primeiro, a gente não tentou entubar de treinamento, de olha, deixa eu te ensinar. A pessoa não precisa ser ensinada. Ela tem o conhecimento, ela sabe, ela tem propriedade, ela tem credencial. Então aqui, você dizer que ela não está desempenhando já é quase chover no molhado, né? É muito claro e óbvio. O que a gente precisa fazer é despertar do tipo, por que não está funcionando? E talvez se eu usar essa inteligência toda, esse conhecimento para uma outra coisa e depois fazer a pessoa até vir com uma vontade diferente, enfim, ter uma leitura diferente do cenário, pode ser muito mais produtivo. E o que a gente ganha com isso? Resultado, performance, pessoas felizes desempenham melhor. Muito bem, então fechamos aqui a situação 1. E vamos para a situação 2. A situação 2 é muito diferente. Então é a situação da Maria. A Maria é alta performance da empresa, tá? Ela está há 1 ano já na empresa e chegou há 2 meses aqui na nossa área. E a Maria é um talento, inclusive faz parte do programa de talentos da organização. A Maria, eu tenho sentido que ela está muito perdida nas coisas que ela faz ainda, ela não está conseguindo se apropriar muito das coisas e nem desempenhar suas atividades com a necessidade que a gente precisa aqui. E como ela está única nessa função aqui de comunicação, que é uma função chave, a gente precisa fazer isso evoluir. Nesse caso, a gente pode usar a linha de feedback. Por quê? Porque o feedback ele é mais pragmático, ele pode ser pontual, não só super estruturado, mas pontual sobre aquela situação. E quanto mais rápido você fizer isso, melhor, porque você vai passar algumas ideias para a pessoa do que está acontecendo. Muito bem, vamos fazer isso agora. Então eu vou chamar aqui a produção para ser a Maria. Muito bem, vamos lá. Oi Maria, tudo bem? Olá, tudo bem? Que ótimo, passou bem final de semana? Ai, que bom, que bom. Queria conversar um pouco com você. Vamos até a minha sala tomar um café? Claro. Quero conversar um pouquinho. Muito bem. Maria, você sabe que você chegou na nossa área já faz quase 2 meses. Você é um grande potencial que a gente tem aqui na empresa e eu quero muito que dê certo, que você seja feliz aqui, que você consiga desempenhar bem suas atividades. O que eu tenho percebido, desde que você chegou, você está se envolvendo com muita coisa. E está deixando de focar naquelas 3 ações de comunicação, como responsável aí por comunicação, que a gente combinou. Acho que isso é um ponto que impacta bastante para que você consiga fechar o teu ciclo e entregar o que você precisa. Faz sentido? Eu acabei de chegar na área e eu tô querendo abraçar tudo e tô me enrolando nas entregas. Entendo isso. Acho que isso pode ser mesmo motivo. É isso que eu estou também percebendo. Agora, para que a gente consiga realmente dar um próximo passo e desempenhar, o que eu quero sugerir aqui para você? Eu quero que você se envolva com aquelas 3 linhas que a gente combinou. Então, comece a realmente estar naquelas reuniões de comunicação para puxar a turma e puxar os tópicos, porque isso ainda, né, eles estão mandando tudo em cima da hora. Então, participar dessas reuniões é uma primeira coisa. A segunda coisa é trazer o tema e depois devolver para as pessoas aquilo que foi discutido e que foi definido como prioridade na tua pauta.
E uma terceira coisa que eu acho que é legal também é a gente manter essas conversas que podem ser até na semana, me coloco super à disposição, toda sexta a gente tomar um café depois do almoço, para ver se realmente está na linha, tá? Se você está seguindo essa direção, se você está tendo alguma dificuldade. E qualquer ponto você pode me procurar. Bom, gente, é isso, tá? Então, o que a gente usou aqui? A gente usou uma linha de feedback, onde a gente, claro, perguntou se a pessoa, né, tinha clareza sobre isso, mas o ponto não foram as perguntas, o ponto foi muito mais a tua visão sobre aquelas situações que não estão legais. Por exemplo, a participação dela nas reuniões, blá, blá, blá. Então, aquilo a pessoa já fica mais consciente, né, do que está acontecendo, e ela pode, de fato, tomar dessa consciência, dar um passo, porque senão ela não vai dar um passo. Por isso que a gente diz sempre que o feedback é um processo de dedicação e é um processo para melhorar o outro. Vamos agora para a terceira situação. Muito bem, 3. A situação aqui é do Carlos, que é uma pessoa que já tem 4 anos de empresa, que já está, né, conhece muito dos caminhos, sempre teve entrega, alta performance, enfim, então é uma pessoa boa. Só que o Carlos, ultimamente, tem se mostrado extremamente agressivo em algumas reuniões. Da última reunião, sabe, tratou o time de uma forma que não foi muito legal. E até os próprios pares têm começado a comentar um pouco que ele não está sendo uma pessoa que ele costumava ser antes. Muito bem. Vamos lá. Só que ele tem uma pessoa que ele conhece muito bem, que é a Andrea, né, que já tem algum tempo também de organização. E ele procurou a Andrea para conversar, para desabafar um pouco, para contar um pouco da sua história. Você é a Andrea. Que linha que você usa um pouco mais aqui? Você usa mais uma linha de feedback ou de coach? A Andrea nem estava na reunião, a Andrea não está participando exatamente disso, não está super envolvida. Mas a Andrea pode contribuir aqui para o Carlos. O que a Andrea precisa fazer? Boas perguntas para ele. Então, na medida que o Carlos for lá e contar um pouco do que ele está vivendo, um pouco da sua história, que perguntas que a Andrea vai fazer para ele? Por exemplo, Carlos, o que você acha que está influenciando essa tua forma um pouco mais, talvez, agressiva aí nas situações com o time, teu posicionamento nas reuniões? O que você acha que está acontecendo? Blá, blá, blá. Bom, o problema aqui é familiar. Tá. Essa questão familiar, ela é uma questão que ela é mais pontual, ela é uma questão que ela deve ser resolvida em pouco tempo? Como é que você está enxergando isso? Tudo bem, a questão é pontual, vamos dizer que a esposa está desempregada, não sei. Mas aí você vai explorando quais são as perguntas para que a pessoa entenda o seguinte: ela tem que começar a ou resolver pontualmente, ou qual é o último reflexo que pode ter? A esposa, por exemplo, está desempregada. Ele também pode ficar, então ele também pode ter problemas na empresa. Imagina o tamanho desse problema. Então, trazer essa consciência para a pessoa e não ficar criticando ela é uma forma, sim, de ajudar. E é uma linha do coaching. Então, o que esse problema pode acarretar aqui na empresa para você? Como você poderia resolver isso? Você, na verdade, isso te atrapalha agora e atrapalha que outras áreas da tua vida também? Como que você pode equilibrar melhor essa história? E também se oferecer para acompanhar depois o Carlos. Então, aqui, eu não deveria criticar, eu não deveria colocar dedo em ninguém, eu deveria só ouvir e tentar colocar um pouco mais para a pessoa a consciência do que isso pode gerar para ela. Isso que faz o coach. Certo? Então ele pensa em qual é o teu objetivo, o que está te incomodando, né? E te ajuda a resolver esse problema. Não entregando a coisa pronta, mas fazendo as boas perguntas. E as perguntas boas, elas começam com perguntas mais abertas e depois eu vou fechando porque a pessoa vai te trazendo os pontos. Então, gente, para a gente fechar aqui a linha de coach, vamos pensar no que a gente usou e por que a gente usou. A situação foi uma situação em que a gente foi procurado, certo? Então, fazer boas perguntas para entender melhor a situação é muito bom. Lembra, 2 ouvidos e uma boca, né? A outra coisa é começar por perguntas abertas e depois ir fechando isso, mostrando possíveis impactos. Então, quando a gente pergunta assim para ele, você ser mais agressivo e gerar atritos aqui, né? Não gerando um ambiente legal. O que isso pode gerar? Se a pessoa tem a consciência de que, no limite, ela pode até perder o trabalho, ela pode deixar de ser bem vista,
gente, ela pode ampliar muito o problema dela. Então, essa consciência ajuda a trazer a pessoa para a aterrissagem. E é isso que a gente precisa fazer para apoiar. Então, acho que é importante a gente desmistificar um pouco essa história de feedback, coach, linha técnica, né? Para pensar o seguinte: em cada situação, como diria Hershey Blanchett, a gente precisa usar um modelo, né, de atuação. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar muito bem. Inscreva-se no canal, ativa seu sininho, clica aqui, coloca teu comentário, compartilha com teus amigos. Espero que você tenha gostado muito.